Olá, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Você sabe o que João quis dizer com a expressão que Jesus falou? Eu sou a porta das ovelhas. Isso está narrado lá em João do capítulo 10. Todinho, se você for ler o capítulo, você vai ver a passagem do bom pastor. E quando Jesus diz que eu sou o bom pastor. Essas narrativas, elas também estão, vamos encontrar ela no Salmo 23, vamos encontrar ela em Lucas 15, que vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Mas nessa expressão aqui de João 10, 7, ele está dizendo bem assim, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim, antecederam a mim, são salteadores. Ou seja, não tinha ninguém que pudesse confiar, ninguém que pudesse seguir verdadeiramente pelos seus ensinos, porque estavam todos com as suas mentes corrompidas e com apenas os seus próprios interesses. Então, essa passagem aqui da palavra de Deus, quando ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas, nós podemos idealizar que havia ali um curralzinho de ovelhas e que tinha uma portazinha de madeira onde se abria e aí a ovelhinha saía. Não era assim que funcionava. Basicamente, na época de Davi, e provavelmente também, ainda na época de Jesus na Palestina, nós vamos ver os lugares onde as ovelhas elas eram guardadas. Elas não ficavam assim, num curralzinho no meio do campo, do nada ali no perigo. Não, essas ovelhas durante a noite, elas eram conduzidas para aquelas grutas, grandes grutas feitas na rocha. E essas grutas, elas não tinham outra saída, a não ser somente uma porta. É por isso que ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Também em Jerusalém tinha a porta das ovelhas, chamado ali por onde passava os animais que iam ser sacrificados. Mas aqui é basicamente com relação ao trabalho pastoral, ao serviço do pastor no campo, quando ele cuidava das ovelhas, nós vamos ver que as ovelhas, ela não é um animal muito inteligente, né? Ou seja, ela é um pouquinho burrinha, a ovelha. Então, ela precisa de um cuidado melhor, ela precisa ser ensinada corretamente para que ela venha conhecer e reconhecer a voz do seu pastor, a voz do seu sumo pastor, que é Jesus. E nessa expressão nós vamos ver assim que ele diz, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a videira. Então, se nós estivermos cientes, confiando nas palavras de vida eterna do Salvador, nós não iremos nos perder. Então, nessa passagem aqui, ele diz claramente, eu sou a porta das ovelhas, porque havia muitos perigos, os salteadores, eles vinham para enganar ali e roubar as ovelhas, né? Então, esse trabalho do pastor, ele já havia sido treinado no campo, as suas ovelhinhas já conheciam algumas a sua voz. Então, durante a noite, ele colocava essas ovelhas na gruta, lá na rocha, guardadinhas, e esse pastor, ele dormia na porta das ovelhas. Ele dormia lá cuidando dessas ovelhas. Então, se viesse uma outra voz estranha a falar com aquelas ovelhas, elas não ouviriam, porque elas já estavam acostumadas, elas já estavam treinadas a ouvir a voz do seu pastor. Olha o que diz aqui no versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nós sabemos que o trabalho pastoral, um pastoril naquela época de cuidar de ovelhas no campo, não era um trabalho fácil, não era para qualquer pessoa e era uma profissão que ninguém queria, né, para si, por causa dos perigos. O pastor se colocava durante a noite, lutava com ursos, lutava com lobo, para defender ali as suas ovelhinhas. E quando aquela ovelha se perdia, por causa do gramado, que ela ia comendo e não prestava muita atenção, a ovelha estava perdida. E aquele pastor, ele tinha que ir atrás e buscar e trazer aquela ovelha para o rebanho, para o redil. Então, essa é o significado da expressão quando o apóstolo João quis dizer, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, em alguns momentos e alguns casos, o pastor ele estava totalmente na porta, cuidando das suas ovelhas.